Fala galera, Guga aqui. Se você pudesse montar os 11 iniciais só com jogadores campeões mundiais do São Paulo, como que ficaria seu time? Eu acho que essa tarefa vai ser um pouco difícil, mas a gente vai tentar aqui montar os nossos 11 iniciais, considerando só os jogadores que iniciaram os confrontos do Mundial, tá? Então, eu montei aqui uma cola para a gente poder avançar. Então vou mudar a imagem aqui. Vamos lá. Então a gente já começa aí com um confronto árduo. Para mim, os dois maiores goleiros da história do São Paulo. Sou muito fã do Zete, sou muito fã do Rogério Ceni. É inegável o que o Zete fez pelo São Paulo. O título da Libertadores de 92, 93, mas principalmente 92 pegando pênalti, os mundiais. O Zete foi um baita de um vencedor, um baita goleiro, foi campeão mundial em 94. Um ídolo para mim, né? Foi o primeiro goleiro que me motivou a comprar uma camiseta de goleiro. E quando ele aposentou, ficou um vazio, né? Momentâneo, mas que foi preenchido muito rapidamente pelo Rogério, né? E a história do Rogério a gente já sabe, maior vencedor, né, da história do São Paulo. Um cara completamente dedicado, mais de 20 anos aí de carreira no São Paulo. Então, um cara muito especial. Só o São Paulo não tem a sorte de ter tido, então, gerações tão próximas, dois goleiros desse calibre. Mas não tem como fugir muito. O Rogério, para mim, é um dos maiores ídolos da história do São Paulo. O Zete também, mas o Rogério está num patamar acima. Então o Rogério Ceni vence essa batalha. Lembrando que o Zete jogou em 92 e 93, né, gente? E o Rogério era o reserva em 93. Agora a gente vai para a lateral esquerda. Lateral esquerda a gente teve três representantes, né? Então, em 92 Ronaldo Luiz, 93 André Luiz e em 2005 o Júnior. Todos foram grandes laterais, tá? Destaco mais o André e o Júnior, que tiveram também uma carreira bem longeva também na seleção brasileira, né? Então foram jogadores que tiveram destaque. O André ainda foi responsável por alguns momentos desagradáveis quando jogou pelo Corinthians. O Júnior também quando jogou no Palmeiras, mas o Júnior ele fez o caminho inverso, né? Ele veio do Palmeiras, aí ele foi para Itália, foi campeão mundial em 2002 e depois veio para o São Paulo, né? Então, são jogadores de muito destaque, mas o Júnior, para mim, ele foi um grande vencedor, né? Por mais que ele tenha vindo do Palmeiras, ele ganhou o Libertadores em 2005, ganhou o Mundial em 2005, foi campeão brasileiro. Ele acabou ficando com uma identificação muito maior com o São Paulo do que até mesmo com o Palmeiras. Então, nessa disputa, eu voto no Júnior. O próximo, lateral direita. Aqui, gente, tem uma particularidade, né? Em 92, o Cafu estava e foi campeão mundial e estava no time titular, só que ele era o ponta direita do time de 92. O lateral direito em 92 era o Vitor. Em 93, o Cafu foi lateral e em 2005 o Cicinho, né? Cara, o Vitor jogou muito, muito mesmo. O Vitor foi um excelente lateral. Quando saiu do São Paulo, ele teve uma boa carreira também no Vasco. Então, um cara muito especial que merece todas as lembranças. O Cicinho também, pô, o Cicinho, tudo que ele construiu naqueles anos, né? Chegou no São Paulo em 2004, se não me equivoco, foi campeão, ganhou muitos títulos, sofreu, teve um momento de sofrer, além de 2004 ele já estava no time que perdeu para o Once Caldas, mas é um cara que se identificou muito com o São Paulo, é São Paulino, até hoje, depois que parou de jogar, é um cara muito identificado. Mas, gente, o Cafu, por mais que ele tenha saído do São Paulo de uma forma estranha, com aquela ponte que foi para a Itália, depois voltou para o Juventude, ficou 6 meses para ir para o Palmeiras. Por mais que a gente possa até não considerá-lo ídolo por conta disso, não tem como falar do Cafu jogador de futebol.
maior lateral direito que eu vi jogar. Acredito que hoje, com seus mais de 50 anos, ainda conseguiria jogar em bom nível em muitos dos times. Quando a gente vê jogo de Masters, o cara tá fino, tá. Fala sempre com muito respeito do São Paulo, então é um cara que merece aí o posto. E aí eu voto no Cafu. Então, de maneira que a gente fica com Cafu e Júnior, que foi a nossa dupla de laterais da Copa de 2002, né, gente? Agora, zagueiros. A zaga é um páreo duro aqui, viu, gente? Porque a gente tem muito zagueiro emblemático aqui, né? Então, o que falar de Ronaldão? Putz, o Ronaldão, ele marcou muito os torcedores do São Paulo dos anos 90, cara. Desde o corte de cabelo, ao jeito de jogar, a seriedade, o jogo ríspido, mas limpo. Foi um cara que marcou muito a geração. Ele esteve em 92 e 93, né? O Ronaldão, um cara muito especial para o torcedor do São Paulo. Adilson também foi um grande zagueiro, né? Tem algumas pessoas que acham que era o Adilson Batista, não, é o Adilson mesmo. Também um cara que conseguiu ganhar alguns títulos no São Paulo, um cara muito bom, mas quando a gente vai olhando mais para frente aí na história do São Paulo, a gente acabou tendo outros jogadores que tiveram destaque, né, nos campeonatos mundiais. O Valber, gente, para mim, o Valber, do que eu vi jogar, né, gente, tem os zagueiros das antigas que os caras eram monstros, né, o que falar de Roberto Dias, Dario Pereira, não tem muito o que falar. Mas desses que foram campeões mundiais, talvez o Valber seja o melhor. O Valber não era um zagueiro, ele era um volante recuado, era um cara que sabia jogar, marcava muito bem. Nossa, o Valber realmente foi um jogador muito bom, ele teve uma história muito relevante na seleção brasileira, então, cara que mereceria uma posição nesse nosso 11 inicial. E aí nós temos três zagueiros, né, que disputaram o Mundial. Engraçado que o Ed Carlos, ele não era o titular desse time de 2005, era o Alex, mas o Alex pouco antes da viagem para o Mundial ele sofreu uma lesão, não pôde jogar. Então o São Paulo foi com Fabão, Lugano e Ed Carlos. Fabão também, cara muito querido pela torcida do São Paulo, muito sério, muito dedicado. Para mim, ele era o Ronaldão da geração de 2005. Então, um cara que o torcedor tem um carinho especial e que jogava muito sério, fazia muitos gols, marcou gol na final da Libertadores, deu o passe para Luiz Chulapa, né, naquela jogada que gerou o Mundial, o gol no Mundial de 2005. Então não tenho o que falar. O Ed Carlos ele não era titular, mas depois, em 2013, ele também veio a ser campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Então é um cara que tem a sua relevância. E o Lugano, gente, eu acho que o Lugano marcou muito aquele time de 2005, porque ele era o símbolo da raça, né? É um cara que chegou questionado, era o jogador do presidente, e ele assumiu a posição com muita raça, com um jogo muito ríspido, às vezes até um pouco além da conta, mas dificilmente era expulso. Então, um jogador que incomodava os atacantes e foi especial. Então, Lugano também eu reputo como um grande ídolo da história do São Paulo. Então, dos zagueiros eu iniciaria com Valber e Lugano. Agora a gente vai para os volantes, né? São Paulo também teve aí nesses mundiais alguns volantes emblemáticos. Lembrando que o Cereza em 92 ele foi volante, mas em 93 ele jogou como meia do lado do Leonardo, né? Então ele poderia também estar disputando a posição um pouco mais à frente. Mas eu coloquei aqui como volante, né? Então, cara que não dispensa apresentação, toda a história que ele fez pelos clubes de Minas, o que ele fez no São Paulo, 92, 93, mesmo com a idade avançada, foi o cara de 93, né, o melhor jogador da partida, marcou gol, deu assistência, então fez de tudo naquele jogo. O Pintado também acho que
Pintado, Doriva, eles foram jogadores assim muito batalhadores, muito lutadores, brigadores, que se dedicaram muito pelo time, né? E que foram premiados com o título, tiveram o esforço premiado. O Dinho também tinha esse perfil, mas o Dinho ele já conseguia participar mais do jogo, era um cara que tinha um pouco mais de técnica, também um excelente volante, né? E Josué Mineiro, gente, dos três mundiais, acho que foi a melhor dupla de volantes, né? A melhor dupla, Josué Mineiro, os dois com um perfil de jogo muito similar, marcação dura, pegada, mas sabiam sair para o jogo, participavam da construção do jogo, muitas vezes chegavam para finalizar, então foi uma das grandes duplas de volantes aí do, do século XX, né? E aí a gente teve eles sendo merecidamente campeões de 2005. Mas de maneira que, se a gente pegar a relevância na história do São Paulo e o papel que tiveram nas partidas que geraram os títulos mundiais, eu voto aqui com Cerezo e Mineiro, né? Então, seriam os meus representantes nos 11 iniciais. Agora, meias, né? Então, como eu disse, o Cerezo, ele, em 93 ele jogou de meia, mas eu botei ele disputando na volância. E aqui a gente tem três meias icônicos, né? Raí, para mim, maior ídolo de São Paulo, ao lado do Rogério Ceni, um pouquinho acima do Tele. Leonardo, também foi um cara que teve uma passagem curta no São Paulo, mas muito intensa. Ganhou Libertadores, ganhou Mundial, criou uma identificação muito grande com a torcida do São Paulo. Então foi uma passagem muito intensa. É, e ele tinha como reserva o Juninho Paulista, né? Por isso que eu falei, não vamos olhar pro banco, porque o Juninho também construiu uma história muito bacana no São Paulo. Saiu, teve relevância na seleção brasileira, um cara que poderia também estar aqui, mas a gente está considerando 11 iniciais. E o Danilo, gente, por mais que ele tenha também feito uma história no rival, o que o Danilo fez pelo São Paulo em 2005, em 2006 também, né? Não está escrito ali. Ele era um jogador que muitas pessoas achavam que eram lentos, meio letárgicos, mas, cara, era botar a bola no pé dele em jogo decisivo, esse cara marcava gol. Era um negócio de louco. Ele chamava, assim, era muito decisivo, Danilo. Eu lembro da Libertadores de 2005, o jogo contra o River Plate, um jogo truncado, que o São Paulo tinha muita dificuldade para conseguir fazer o gol, porque estava criando bastante. Ele acerta um chute de primeira, numa bola que veio mascada no escanteio, e ali deu mais tranquilidade. O São Paulo conseguiu construir o caminho 2-0, que facilitou muito no jogo de volta contra o River Plate, né? Então, três caras muito relevantes. Mas aqui, gente, eu acho que a gente tem dois tetracampeões, né? Que foram o Raí e o Leonardo. Então, não tem muito por onde. Então, meus dois meias aqui seriam Raí e Leonardo. Agora atacantes, né, gente? Aí o páreo fica duro, né? Porque a gente tem o Miller aqui como uma posição quase indiscutível, né? O Miller, maior vencedor da história do São Paulo também, 16 títulos, né? Duas Libertadores, dois Mundiais, uh, dois Campeonatos Brasileiros, três Paulistas, fora outros títulos menores. Então, Miller um grande vencedor, construiu uma carreira importante na seleção brasileira, teve carreira importante nos outros três rivais aqui de São Paulo. Então, jogador que muito vitorioso e de muita qualidade. A gente tem o Paulinha, que para mim talvez seja um dos jogadores mais injustiçados da história de São Paulo. Era um cara muito voluntarioso, um grande finalizador, finalizava com grande qualidade. Foi importante em 92 e 93, muito importante, mas ficou marcado por um pênalti errado na final da Libertadores de 94,
onde foi o único que bateu no canto que o Chilavert sinalizou. E eu lembro que eu estava atrás do gol que foi batido esse pênalti, então o Palinha acabou ficando muito marcado por esse lance. E muitas pessoas hoje não consideram ele um ídolo do clube, mas eu reputo ele como um grande ídolo do clube. Por mais que em números, assim, o Palinha não tenha feito tantos gols, mas ele foi muito importante nos anos que ele esteve no São Paulo. Então, é um cara injustiçado, mas que merece muito respeito. Amoroso, ele tem uma história muito pequena no São Paulo, né? Então esse foi mais intenso ainda. Amoroso chega na semifinal de 2005 e é parte primordial para o título, né? O Grafite tinha sofrido uma lesão contra o Tigres do México. E aí o São Paulo ficou sem um atacante, né? Era ele e o Luizão, os atacantes. E aí o São Paulo corre e acha o Amoroso que estava livre no mercado e traz o Amoroso para a semifinal. Ele estava se recuperando de lesão, houve muita dúvida se ele poderia vir e de fato ajudar, porque já tinha um tempo que ele não jogava. Mas o Amoroso veio e foi o cara da semifinal, foi o cara da final. De fato, aquele time que já era muito bem treinado e estava bem ajeitadinho, ganhou uma peça diferencial ali que garantiu o título para o São Paulo. Então, de fato, o Amoroso ficou 6 meses, mas foram muito intensos, né? Então, ele participou da boa campanha do São Paulo depois no Campeonato Brasileiro, que ia ser até melhor se não tivesse aquele escândalo, né, da arbitragem. Mas foi um cara muito importante. Teve história na seleção brasileira também, né? Então, um cara que teve uma história muito forte na Itália, foi artilheiro de campeonato, então, jogador muito bom. E o Chula, né, gente? O Chula é xodó da torcida do São Paulo, dos jogadores mais queridos aí, acho que de todos os clubes, né? Difícil de achar rejeição em torcedores de clubes rivais. É um cara muito querido, o Aloysio Chulapa e seus Danone. Mas aqui, gente, por mais importante que ele tenha sido em 2005, que ele deu o passe do Mineiro, recebeu um tijolo bem posicionado do Fabão, matou aquela bola e deu um passe de trivela que virou um golaço antológico, entrou para a história. Luiz Chulapa tá na história e fora isso, depois foi campeão brasileiro 3 vezes, foi muito importante cavando as faltas e os pênaltis para o Rogério bater. Então, o cara que tem uma história gigante no São Paulo, mas pensando em 11 inicial, nos melhores jogadores aqui, então como atacante, o que conta é quantidade de gols, efetividade e relevância, né, nos títulos. Eu vou ficar aqui com Miller e Amoroso, tá? De maneira que nossos 11 iniciais ficam Rogério Ceni, Lugano e Valber, Júnior e Cafu na esquerda, Mineiro e Cerezo de volantes, Leonardo e Raí no meio, Miller e Amoroso. Um esquema com 4-4-2, tentando acomodar a maior parte de craques que a gente pode, né? Então, a gente ficou, de certa maneira, até bem equilibrado entre os anos, né? Os jogadores de 92, 93, 2005. E técnico, gente, nem abrir discussão, porque Tele é o maior técnico da história do São Paulo, junto com o Cilinho, mas como o Cilinho não ganhou campeonato mundial, então não entra nessa disputa. Então é Tele, um dos maiores ídolos do São Paulo, não tem nem discussão, né? E aí a gente ficou com esses 11 iniciais. E aí, galera, o que vocês acharam desses 11 iniciais, hein? Eu tentei acomodar a maior parte dos jogadores, né? Mas é difícil, é difícil. É muita gente importante, muita gente especial e tem muito carinho dos jogadores, dos torcedores do São Paulo. Então fica difícil da gente acabar escolhendo. Mas chegamos a esses 11 finais, né, gente?
Deixa aí nos comentários, você teria escolhido algum outro jogador para alguma das posições? Você teria feito algo diferente, colocado outro jogador? Tem alguém do banco de reserva de 2005, 92, 93 que você colocaria entre os 11 iniciais? Já deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.